Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou falar de limites no infinito. Por exemplo, dada a nossa função f de x igual a 2x² dividido por 1 mais x², o que acontece quando x cresce indefinidamente? Ou seja, o que acontece com a nossa função quando a gente toma valores muito grandes para x? Bom, uma forma da gente observar o comportamento da nossa função quando x cresce é listar uma tabela de valores de x e suas respectivas imagens, com alguns valores de x aumentando esses valores para x. Então, se a gente considera x igual a 1, nós vamos aqui na nossa função, aonde tem o x aqui, a gente troca esse x por 1. Quando nós fazemos isso, a imagem resultante é 1. E agora, se o x é 2? Quando o x é 2, a sua imagem é 1,6. Tomando agora x igual a 5, a gente obtém como imagem 1,92. X igual a 10, a imagem é 1,98. X igual a 100, a gente tem que a imagem é 1,9998. X igual a 1000, a gente tem esse número aqui. Se a gente observar esses três últimos números da nossa tabela, o que a gente pode observar? A gente pode notar que esses três últimos valores, eles estão bem próximos de quem? Eles estão bem próximos do valor 2. Então, olhando para essa tabela, conforme eu aumentar o valor de x, eu tenho que a minha função f, os valores da imagem vão se aproximar de 2. Então, nesse caso, a gente pode escrever o seguinte, que o limite de 2x² sobre 1 mais x², quando x tende ao infinito, é igual a 2. Então, nesse caso, para a gente expressar que conforme x aumenta, a função se aproxima de 2, a gente vai usar o símbolo de infinito, x tendendo para infinito, tá? E nesse caso, a nossa reta, que é y igual a 2, ela vai ser chamada de assíntota horizontal. Eu já falei de assíntota com vocês em um outro momento. Assíntota é o quê? Assíntota é uma reta onde o traço do gráfico da nossa função se aproxima muito dessa reta, mas nunca toca ela, né? Basicamente, essa é a ideia de assíntota. Então, olha só. Aqui a gente tem o gráfico da nossa função f, e nós podemos notar que o traço em vermelho aqui, ele está se aproximando da reta tracejada y igual a 2, mas ela nunca está tocando. Aqui ela está bem próximo, é questão de... Apesar daqui o desenho tá... o traço em vermelho está em cima da linha tracejada, ele não está tocando, é porque a aproximação ali entre o traço vermelho e a reta tracejada é muito pequeno, tá? Elas estão bem próximas mesmo, mas elas não estão se tocando, ok? Então, a ideia de limites no infinito é ver o que acontece com a nossa função quando a gente toma valores muito grandes de x ou quando a gente toma valores muito pequenos para x, que daí a gente poderia estar olhando para menos infinito, né? E nesse caso aqui, para menos infinito, a gente pode observar que o gráfico da função também se aproxima de 2. Então, aqui a gente tem um novo conceito de limite, né? Antes a gente queria saber o limite da nossa função quando a gente estava perto de um certo ponto, perto de um certo valor para x. Agora, a gente quer saber o que acontece com a nossa função quando a gente toma valores muito grandes ou muito pequenos. Então, dessa curiosidade, surge o conceito de
limite no infinito. Então, a gente diz que a nossa função f, ela tem limite L quando x tende ao infinito. Quando x tende ao infinito, se nós podemos fazer com que a f de x se aproxime arbitrariamente de L, tomando x suficientemente grande. Então, nesse caso, a gente pode denotar que o limite da f de x, quando x tende a mais infinito, é igual a L. E da mesma forma, a função f ela tem um limite m quando x tende a menos infinito, se podemos fazer com que x se aproxime arbitrariamente de m, tomando x negativo e suficientemente grande em valor absoluto, e dessa forma nós denotamos que o limite da f de x quando x tende a menos infinito é igual a m. Então, a gente pode querer saber o que acontece com a nossa função quando a gente toma valores muito grandes para x ou muito pequenos. Aí, no caso, para valores muito grandes, a gente pode usar o infinito ou o mais na frente do infinito, né? Mais infinito. E no caso de tomarmos valores muito pequenos para x, né? A gente usa o menos infinito. E a partir dessa ideia de limites no infinito, a gente define agora a assíntota horizontal. Então, o que é a assíntota horizontal? Ela é uma reta y igual a L. Então, essa reta aqui, ela é paralela ao nosso eixo x. E a gente diz que y igual a L é uma assíntota horizontal quando o limite da nossa função f, quando x tende a mais infinito, é L, ou quando a gente toma x tendendo a menos infinito. Então, quando a gente faz x tender a mais infinito ou menos infinito, e o resultado desse limite é um número, nós temos uma assíntota horizontal, que é o caso aqui do nosso gráfico. Quando a gente toma x muito grande e muito pequeno, a nossa função se aproxima do 2, então essa reta tracejada aqui é uma assíntota horizontal do gráfico dessa função aqui. Então, basicamente, essa é a ideia de assíntota. Bom, nesse vídeo eu queria apresentar para vocês só essa definição do que é um limite no infinito. Nos próximos vídeos, eu vou apresentar para vocês algumas propriedades para esse tipo de limite, ok? Até mais!